Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Thaís Manhães, enfermeira em saúde pública, e estamos aqui para mais um programa de dicas de saúde do canal TVB. E hoje o nosso assunto será o Alzheimer. Você já ouviu falar? Conhece pacientes que tenham essa patologia? Você sabe lidar com isso? Alguém da sua casa tem essa patologia? Algum conhecido? Vamos ouvir as dicas para saber lidar com esses pacientes, para ficar mais fácil você tratar e estar acompanhando esse paciente? Vamos lá? Primeiramente, eu vou falar para você de forma rápida e clara para que você entenda um pouco o que é o Alzheimer, o que causa o Alzheimer dentro da parte fisiológica. O Alzheimer, na verdade, ele é uma doença que acomete a função mental. Ou seja, o paciente ele não tem mais, ele diminui, vai diminuindo gradativamente a sua capacidade de raciocinar, de memorizar, de aprender, e tudo isso envolve o quê? Os distúrbios mentais, que envolvem o quê? A deteriorização e a morte das células nervosas. Nós não temos ainda uma causa específica, por que existe o Alzheimer, por que se desenvolve o Alzheimer. Mas sabemos que um dos fatores são os fatores genéticos, Então existe um gene, um gene que está em forma anormal, ele é uma anormalidade genética, e aí acontece que provoca essa deteriorização das células. Se é um fator genético, então sabemos que isto pode ser um potencial para que, se o pai ou a mãe tem filhos, este filho e o pai e a mãe, um dos dois tem a doença diagnosticada, ele pode transmitir esse gene anormal para o filho. Então temos que ficar muito atentos. Se o pai ou a mãe for diagnosticado com Alzheimer, o filho ele tem que estar em atenção em relação a isso, porque ele pode ter na velhice desencadear essa doença também. Então assim, quais são os sintomas que a gente pode começar a perceber no paciente que vai desenvolver o diagnóstico fechado para o Alzheimer? O que acontece? Ele começa a perder os raciocínios, começa a ter a perda de memória, e principalmente as memórias recentes. Você fala uma coisa para o paciente hoje e ele já não sabe mais te responder amanhã. Ele tem as memórias antigas armazenadas na sua parte cerebral, mas as memórias recentes, as ações recentes, ele não consegue se lembrar. Então, ele também desenvolve alguns problemas de fala. Por quê? Pela incapacidade de memorização, de conseguir raciocinar o que ele vai falar. Então, a linguagem dele começa também a ficar prejudicada. Então, existe também outro sintoma, como a mudança de personalidade. Como ele tem essa deteriorização das células nervosas e toda a transmissão química para outras células, para o desenvolvimento de outros setores do organismo, ele vai também ter a alteração, de repente, de comportamento. Ou seja, muitas vezes ele pode se tornar uma pessoa muito insensível, às vezes fria, uma pessoa brava. Daqui a pouco ele está muito debilitado, ele está deprimido, ele está ansioso, ele está inquieto. Então ele tem esses distúrbios de comportamento, de acordo com o ambiente que ele vive, e as mudanças de personalidade também. Às vezes ele está muito amoroso, às vezes ele está muito agressivo, e isso é uma característica do paciente com Alzheimer. Isso aí, quando o paciente começa a apresentar esses sintomas, a gente tem que começar a ficar atento realmente, procura um médico, geralmente um geriatra, ele faz essa avaliação, e aí você vai tendo esse trabalho, todo esse trabalho de reaprender, ou seja, você vai ter que aprender como lidar com
o seu ente querido, né? Geralmente é um paciente, né, da sua família, ou se não for, né, se for ele for cuidado por uma instituição, esses profissionais têm que ser capacitados para que tenham uma humanização realmente para tratar os pacientes. E quais são as nossas dicas importantes, né, as dicas nossas de saúde importantes para o paciente com Alzheimer? Primeira coisa, o paciente com Alzheimer, como ele tem esses distúrbios, essa falta de memória, vamos deixar o paciente em lugar seguro. Então, assim, evite de ficar movimentando os móveis, mudar os ambientes que ele está acostumado a caminhar dentro de casa. Se ele ainda caminha, se ele deambula, então evite a mudar os móveis da casa. Mantenha uma iluminação adequada para o paciente. Não deixe a casa, né, o ambiente onde ele fica, no escuro, para que ele possa se interagir com o ambiente, para que ele possa saber onde ele está ali. Outra dica muito importante, gente, o paciente ele tem a dificuldade de perceber e de raciocinar rápido em relação às pessoas que estão próximas. Então, se você receber muitas visitas, isso prejudica o paciente. Então, visitas de pouco a pouco, não receba muitas visitas, deixe esse paciente mais à vontade, né? Ele assimilar o que está acontecendo. Evite ruídos, barulhos, discussões dentro de casa, porque ele não vai conseguir assimilar. Ele tem a memória prejudicada, mas ele tem a parte dele, né? Muitos deles têm a parte da audição boa, então ele vai ouvir aquilo, mas não vai conseguir assimilar por conta da sua problemática da parte, né, neurológica. E também uma outra dica importante para a gente entender é em relação à alimentação. O paciente que tem o Alzheimer, ele segue uma rotina, ele fica muito metódico, ele fica rotineiro. Isso para ele é o caminho certo. Ou seja, então se você tem um paciente de Alzheimer, mantenha a alimentação dele em horários frequentes de rotina. E outra coisa, modifique a alimentação dele sempre que possível, em poucas quantidades e em horários, né, também rotineiros. Porque se ele se acostumar com aquela alimentação e se você for de repente mudar a alimentação, ele não vai aceitar, ele vai ter a dificuldade de se alimentar. Se o paciente for acamado, ele não anda e tem Alzheimer, ele fica, né, numa cama, temos que procurar um nutricionista para que ele realmente prescreva uma alimentação adequada para esse paciente, para todos os estágios do Alzheimer. Porque infelizmente em algum momento o Alzheimer vai estar num estágio avançado e muitas das vezes alguns pacientes não têm mais a parte da mastigação em funcionamento e aí a alimentação tem que ser outra. Então, gente, a dica mais importante, né, uma das dicas mais importantes, é um conjunto, na verdade, né, como vocês estão vendo, é um conjunto, mas a dica mais importante é o amor, é o carinho, é o apoio que se dá a este paciente, porque ele não vira nem criança, porque criança, né, ele vai se desenvolvendo de uma forma rápida, só que o paciente de Alzheimer, ele vai progredindo para uma evolução ruim, né, de muita dependência das pessoas, porque ele não consegue nem às vezes realizar os hábitos normais diários dele, como banho, como se alimentar, como ir ao banheiro, porque não tem essa fixação do raciocínio, da memória, do tempo certo, né, em reação ao tempo, ele não consegue mais se encontrar no espaço e no tempo. Então o amor, o carinho, o aconchego, o abraço, acariciar, tudo isso faz parte de um bom atendimento e de uma boa humanização para o tratamento desse paciente. Vamos olhar com carinho para os pacientes de Alzheimer, né, como todos os pacientes que precisam realmente da nossa atenção, os funcionários, né, os profissionais da enfermagem fazem um trabalho exemplar aí, muito carinhoso com os pacientes de Alzheimer, dão atenção, fazem com que eles tenham um pouco de estímulo, o pouco que eles já têm, eles tentam manter esse estímulo para o paciente e isso é muito importante. Então, vamos ficar atentos aí com pacientes de Alzheimer e essa foi a nossa dica de hoje para os pacientes de Alzheimer. Espero que vocês tenham gostado, tenham uma ótima semana e até a próxima sexta-feira.
TVB, o melhor para você.